Razões históricas de um equívoco. O Sr. Leandro Condor, um homem que de equívocos se alimenta e vive há décadas, não saiu de seu elemento para escrever sobre a polêmica de Bruno Tolentino contra o império do show business no país das letras, O Globo, 17 de março de 1996. Diz ele que a fronteira entre o sério e o pop, vigente no resto do mundo, foi abolida no Brasil em decorrência de sérias razões históricas que Tolentino desconhece por ter-se ausentado do país 30 anos. Pois eu não me ausentei e conheço-as perfeitamente. Foi assim, primeiro na década de 60, a esquerda, aquada pela ditadura, se refugiou no gueto cultural e universitário, impondo lá dentro a hegemonia similar à que a direita exercia no território em torno. Segundo, logo depois, humilhada pela derrota da guerrilha, encontrou uma tábua de salvação no eurocomunismo, nas obras de cujo profeta, António Gramsci, se lia uma nova e oportunística definição de intelectualidade. Intelectual, segundo Gramsci, era qualquer um que tivesse meios de difundir a ideologia revolucionária. Citando a mim mesmo, o conceito gramsciano de intelectual é bem elástico, há lugar nele para os contadores, os meirinhos, os funcionários dos correios, os locutores esportivos e o pessoal do show business. Como elaborar e difundir a ideologia de classe é a única tarefa intelectual que existe, uma vedete que sacuda as banhas num espetáculo de protesto pode ser bem mais intelectual do que um filósofo. Terceiro, uma vez ampliado o significado de intelectual, couberam lá dentro sem a menor dificuldade Caetano e Tutti Quanti, abolindo a adeoca distinção entre culto e inculto. Quarto, derrubada a ditadura, a esquerda não abdicou do controle que exercia sobre os meios culturais, mas, ao contrário, expandiu seus domínios, conquistando ministérios, órgãos oficiais de proteção à cultura, a direção de jornais e TVS, etc., e passando a determinar hegemonicamente os valores, a seleção dos prestígios e até o sentido das palavras. Daí que a acessão gramsciana de intelectual se tornasse de uso comum, e, esquecidas as razões de oportunidade passageira que tinham levado à sua adoção, adquirisse o status de pressuposto óbvio, inquestionável e perene. Da confusão dos termos resultou a mixórdia dos valores, e Caetano, intelectual no sentido gramsciano, ainda é tomado como intelectual stricto sensu. É justamente por conhecer essas razões históricas, por entender que elas não têm mais validade fora do quadro do combate à ditadura, se é que então tinham alguma, que julgo que Tolentino está certo em exigir um retorno ao senso normal de uma hierarquia de valores provisoriamente abandonada por oportunismo político. Apelando a razões históricas, sem dizer quais são, o Sr. Condor as envolve de uma aura de pura mistificação, que se dissolve tão logo as conhecemos. Despidas dessa aura, tornam-se razões em favor dos argumentos de Tolentino. Mas se o poeta esteve fora por 30 anos, o Sr. Condor fez viagem inversa, mergulhando no provincianismo brasileiro e deixando de observar o que acontecia no mundo. Prova disto é que toma por exclusivamente brasileira a proposta de uma abolição das distinções entre cultura séria e pop, ignorando que ela também foi defendida em outros países, por outras razões, como por exemplo o fizeram Frank Kermode, na Inglaterra, Laurent Danchin e Philippe Rivière na França, etc. Só que nesses lugares a proposta, não tendo um pretexto de utilidade política imediata no qual apoiar-se, foi logo desmoralizada, ao passo que a esquerda brasileira, incapaz de superar o trauma da ditadura, ainda repete, por automatismo e sem fé, os rituais linguísticos que um dia lhe serviram de defesa neurótica contra a maldade ambiente. Quando nos libertarmos das assombrações do passado, estaremos livres também do equívoco gramsciano que equipara Caetano a Drummond. Mas o Sr. Leandro Condor, que fez desse equívoco a razão de sua existência, não pode naturalmente livrar-se dele com muita facilidade.